Sentei aqui, antes de começar. Bom dia, gente. Gratidão a vossas vidas, essências divinas. Sentei aqui e antes de começar toda uma lida de trabalho, que vai varar a madrugada, na verdade. Estamos trabalhando bastante. Nunca trabalhamos tanto na nossa vida. Quando a gente senta, a gente começa a escrever livro, tem toda uma situação. E gravando os vídeos pro canal agora cedo, antes de começar a lida, lembrei do meu pai. E lembrei da minha mãe também. Fala primeiro da minha mãe, depois falo do meu pai, em vídeos separados. Então esse vídeo é pra mamãe. Aprendi com a minha mãe, desde sempre, a solidariedade. Você ser solidário com a dor do outro. Ser solidário ajuda a vida inteira. E eu lembro um caso que eu acompanhei quando eu já era policial militar. Minha mãe era vicentina como eu. Fui naquela época, diz uma vez vicentino, a vida inteira vicentino. Vicentinos são pessoas que ajudam outras pessoas pela Igreja Católica. E tinha uma pessoa que ele era motorista de ônibus. Tem uma descida forte aqui no bairro. Ele descendo com o ônibus ali, na velocidade correta. Duas crianças numa bicicleta passaram na frente do ônibus, desgovernado. Ele não teve tempo de frear. Ele freou no momento que deu, mas as duas crianças morreram. Ele foi absolvido, muitas testemunhas presenciaram o fato. Mas aquilo destruiu a vida dele por completo. Por completo. Ele passou a beber, um sentimento de culpa muito grande, embora ele não tivesse, né? Mas aquilo não saía da mente dele, ele se tornou alcoólatra. A família afastou, ele afastou da família, se tornou mendigo. E bebendo, porque um empurrãozinho pro buraco todo mundo dá, infelizmente. E minha mãe acompanhando o caso. Aí minha mãe via ele em algum lugar, Sidney, vai lá, pega ele, traz pra cá, dá banho, dá comida e arruma um lugar melhor para ele ficar. Mamãe mandou, né? Naquela época. Depois foi diferente, porque aí já tinha o meu idealismo. Aí mamãe não mandava mais em mim, a não ser se eu estivesse em acordo com ela. Mas naquela época, e também aquilo ali era perfeitamente plausível que eu fizesse. Então minha mãe me pedia, eu ia lá, pegava ele, trazia, ele vinha de boa vontade, ele sabia que seria acolhido. A gente punha, ajudava ele a tomar o banho. Eu tomava o banho dele lá sozinho, mas sob a minha vigilância, né? Fazia barba, cabelo, dava comida. E foi assim durante muito tempo. Aí
Minha mãe arrumou uma clínica de reabilitação. E punha ele lá, ele fugia. Punha ele lá, ele fugia. Punha ele lá, ele fugia. Quando ele fugia, mamãe, Sidney, acha ele. Às vezes ele dava uma desaparecida, Sidney acha ele, né? Sempre fui bom em achar pessoas, né? Sempre fui bom em achar pessoas. Teve uma vez até que eu ia montar uma equipe de investigação para encontrar pessoas desaparecidas, mas depois de sair da Polícia Militar também montei uma equipe de segurança. Uma equipe de segurança. Bom, então, dependesse do lugar que o Zeca se enfiasse, eu não ia falar nome, mas acabei falando. Eu achava. Bom, foi essa insistência da minha mãe, mais de 3 anos. Fugiu da clínica, acha ele. Ia convencer ele a voltar. Não forçava também não, mas já convencia. E ele voltava. Trazia ele para cá, tal, dava toda uma atenção, um apoio. E ele voltava para a clínica. Até que um belo dia, ele não fugiu mais. Não fugiu mais, ficou. E no que ele ficou, recuperou toda a vida dele. Né? Então, perseverança da mamãe, perseverança minha de não desistir daquela alma, daquele ser. E ele recuperou. Eu olhava para o Zé que não trabalhar, ele arrumou uma bicicleta, arrumou um outro tipo de trabalho, um pouco mais simples, mas dava orgulho, dava alegria de ver aquele menino, um homem, né? Mas eu falo menino, subindo na bicicleta para ir trabalhar. Era uma sensação assim de amor, vendo um ser recuperado. Aí ele ficou um tempo, mas a situação da bebida tinha o destruído por dentro. E ele teve uma morte rápida e partiu deste mundo para outro plano. Então, quando a gente lembra de seres que já não estão mais aqui, é bom que depois a gente faça oração de perdão. E minha mãe, né, nos últimos momentos dela, eu fiquei ao lado dela. Eu era o enfermeiro dela. Eu que tenho todo conhecimento, né? Adquiri todo um conhecimento e me tornei também socorrista. Sou voluntário também da Cruz Vermelha. Então eu sabia lidar com ela. Então eu fui o enfermeiro dela pelo tempo que foi necessário. Minha mãe morreu ao meu lado, eu segurando a mão dela, e minha neta, na época, 4 anos, segurando a outra. E eu tive contato com minha mãe depois que ela faleceu, durante 2 anos. E depois ela foi preparar a próxima encarnação. Sinto muito, me perdoem, eu vos amo, sou grato. Cura, abençoe, liberto, consagro. Invoco meu direito divino de ser clareza. Cura, resgate, ressurreição. Lei superior da entrega. Fazer tudo desapegado, resultado. Obrigado.